Uma boa tarde aos irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quero aproveitar a ocasião que Deus tem nos dado para poder compartilhar com vocês uma breve saudação fundamentada em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7, que eu creio que é um texto, é uma passagem bastante conhecida por muitos irmãos e creio também aos irmãos aqui. Provérbios 1,7, que está escrito desta maneira: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou em outra tradução, ou em outras, o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Glória a Deus. Provérbio, irmãos, nós sabemos que é um livro que na maioria dos estudiosos é reconhecido que a sua autoria ou a sua inscrição é de Salomão, o filho de Davi, terceiro rei de Israel. E Provérbios ele traz várias e múltiplas instruções práticas sobre a nossa vida. E Provérbios 1,7 está a raiz do livro inteiro, como também a raiz da vida cristã, do começo ao fim. Porque Provérbios, ele traz, irmãos, o princípio da sabedoria. E Salomão diz que o princípio da sabedoria, ou seja, o princípio, o começo de um sábio, de alguém que se julga inteligente, é temer, ou começar temendo ao Senhor, temendo ao seu Criador, temendo ao Deus dos céus e da terra, ao único digno de toda glória e honra. O temor do Senhor. E o que é temor? Em Provérbios 1,7, o que é o temor do Senhor na Bíblia? Na Bíblia, temer a Deus não significa, irmãos, como muitos pensam, infelizmente, ter medo, ter pavor de Deus. Temer a Deus significa reverenciá-lo, se submetê-lo ou se colocar em seus caminhos, o qual ele nos instrui através das suas verdades da Escritura, através de sua palavra. Temer a Deus nada mais é do que se sujeitar aos seus ensinos, aos seus mandamentos, o qual é aplicável à nossa vida dentro da nova aliança. Temer a Deus é andar em seus caminhos, é rejeitar o mal. O próprio Provérbios, capítulo 8, versículo 13, vai nos esclarecer biblicamente o que é temer a Deus. E vamos olhar aqui rapidinho, para os irmãos entenderem no próprio livro de Provérbios, a explicação de temer a Deus. Provérbios 8:13 está escrito assim. 8:13. O temor do Senhor, preste atenção, irmãos, o temor do Senhor é aborrecer o mal. A palavra aborrecer aqui no hebraico é literalmente odiar, ou detestar, ou rejeitar, ou desprezar, ou fugir do mal. Preste atenção que coisa mais linda aqui, irmãos. Observe que temer a Deus não significa viver apavorado com medo do Criador, com medo de nosso Senhor. Não, irmãos. Temer ao Senhor não tem nada relacionado a essas coisas, como muitos pensam, como muitos às vezes interpretam. Mas temer a Deus significa aborrecer o pecado, aborrecer aquilo que aborrece, ou entristece, ou que fere aos princípios divinos. Temer a Deus implica em nós aborrecer ou rejeitar aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Pois os irmãos sabem que o Espírito Santo de Deus tem ciúme, como diz Tiago. O Espírito de Deus tem ciúme de nós, como servos, como seus servos, como seus filhos. Temer a Deus significa aborrecer o mal. E ele vai explicar mais aqui, ó. A soberba, aqui o que está incluso aqui em aborrecer o mal, ou seja, o pecado, é a soberba, que é o orgulho,
E a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa. Temer a Deus, irmãos, implica em aborrecer o pecado. Aplicando a nossa vida prática, viver no temor do Senhor significa fugir de todo tipo de mal, de pecado, de ofensa que entristece ao Espírito Santo, que fere aos princípios de Deus. Portanto, viver no temor do Senhor implica sobre nós, em nós fugir, como diz Paulo, de toda aparência do mal. Temer ao Senhor significa fugir ou rejeitar a prática, a conduta mentirosa, a conduta injusta, em caluniar os outros, ou talvez acusar falsamente o nosso próximo, o nosso semelhante ou o nosso irmão. Temer a Deus implica, irmãos, em negar a nós mesmos, negar o nosso eu, a nossa natureza corrompida, depravada, caída em Adão. Temer a Deus implica em nós fugir da cobiça, em cobiçar a mulher de nosso próximo, de nossos irmãos, a mulher alheia que não nos pertence. Fugir do mal ou implica em nós fugir ou negar o adultério. É nós não nos sujeitar a essas coisas. Temer a Deus implica em nós guardar a nossa vida, preservar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração para a glória de nosso Deus. Temer a Deus significa andar em seus caminhos, em sua palavra. E o interessante, irmãos, que nós percebemos com essas verdades mostradas em Provérbios, que muitos, infelizmente, atualmente, que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, não andam mais em temor. O temor do Senhor não permeia, não habita mais em seu coração. Pois quando nós vamos para o livro de Jó, nós observamos o porquê que Jó de fato fugia do mal. E o temor vai estar incluído na vida de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a quem? A Deus, e desviava-se do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só se desvia do mal quem teme ao Senhor. Portanto, se nós tememos a Deus, não só em expressão de palavras, mas se de fato há um temor dentro de nós em relação a Deus, há de fato um profundo sentimento de reverência a Ele, de sujeição, de obediência, nós fugimos a todo tempo, nós estamos em todo tempo negando a nós mesmos, pois há uma natureza caída em Adão em nós, que em todo tempo nos inclina ao mal, nos inclina à soberba, à mentira, à prostituição, à fornicação, à cobiça, à injustiça, às imoralidades sexual. Portanto, mas pelo temor do Senhor, nós em todo tempo estamos fugindo, rejeitando, negando essas coisas, resistindo, mediante a graça de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Todavia, se não há mais o temor em nós, irmãos, infelizmente, o que ocorre é o contrário. Nós simplesmente nos entregamos naturalmente à nossa natureza, aos nossos maus desejos, às tentações tanto internas por parte da nossa natureza caída, como as tentações externas por parte de Satanás e as forças da maldade nas regiões celestiais. E se o temor de Deus não está mais em nós, significa, irmãos, que nós não estamos sendo sábios diante de Deus. Pois para muitos ser sábio é ter conhecimento, mas para Deus, na Bíblia, ser sábio é temer ao nosso Senhor, é temer o autor da nossa salvação. Verdadeira sabedoria consiste em sujeitar o Deus eterno por meio de sua verdade revelada, que é a Escritura. Portanto, se não há o temor em nós, oremos, irmãos, nos humilhemos diante do Deus eterno e rogamos a Ele para que o temor seja de novo restaurado e restabelecido no nosso coração, para que de fato possamos viver uma vida que o glorifique e que o exalte nesta terra. Amém? Que Deus em Cristo sempre nos abençoe.